paixão pelo jogo motivou diversas áreas ocupadas por António Carraça no desporto rei. Do futebol de rua às experiências internacionais, toda a experiência da Carraça levaram-no recentemente ao pequeno ecrã com presença assídua. Como a vida hoje tem tempo regulamentar, reservamos um halftime para conhecer melhor este craque. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Halftime, hoje com um craque que eu tenho um gosto enorme de estar a conversar. É um craque que teve em diversas áreas, por isso vamos ter aqui muitos tópicos pelos quais abordar. Foi dirigente, foi treinador, foi jogador. Hoje é uma das caras muito conhecidas e acarinhadas pelo povo português no Canal 11, António Carraça. António, é um gosto estar aqui a falar consigo, obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um gosto estar a falar consigo. Conhecemos o António maioritariamente como dirigente esportivo, mas depois teve noutras áreas, treinador, também teve como jogador. Eu pedia que começássemos um pouco por aí. O que é que o motivou a direcionar a sua vocação, a sua carreira para o futebol e como é que caracteriza essa fase da sua vida como jogador? Olha, Tiago, primeiro dizer que também é um enorme gosto e prazer de receber-vos aqui. Eu habitualmente não... Eu gosto de ser discreto, ter a minha vida profissional e particular assim um bocadinho numa bolha, mas a tua persistência, resiliência, e a tua simpatia e educação foi determinante para estarmos aqui a falar e é um prazer e é um gosto. Eu acho que já muita gente sabe, eu já o repeti no 11 várias vezes, eu nunca pensei fazer a minha vida profissional no futebol. O futebol para mim sempre foi, digamos, uma paixão, digamos que me ocupava muito tempo da minha vida enquanto criança, enquanto adolescente, mas eu gosto é do jogo. O jogo é que é o mais importante, não é? O jogo é que determina tudo e o prazer de jogar é que fazia exatamente com que eu todos os dias passasse horas e horas e horas, porque naquele tempo não é como agora, naquele tempo as crianças não tinham muita coisa para poder fazer, não tinham muitas atividades que pudessem desenvolver depois das aulas e então bastava ter um pequeno espaço para poder desenvolver exatamente aquele futebol de rua que nós tantas vezes falamos e repetimos. E as coisas aconteceram perfeitamente naturalmente. Eu estudava e jogava a bola na rua com os meus amigos, aqueles jogos entre bairros, porque eu sou de Vila Franca, entre bairros, uns contra os outros. E depois houve um torneio naquela altura de futebol de salão, agora é futsal, mas agora é futebol de salão, que a bola não saía, ou seja, havia tabelas, era sempre a andar. É futebol de rua. Era sempre a andar. E então jogavam uns bairros contra os outros, organizados pela União Desportiva Vila Franquense, que é o Clube de Vila Franca. E então eu e uns amigos meus organizámos e fomos a esse torneio. Eu fui um dos melhores marcadores, ou não sei o quê, depois fui o último final, o campeão com uma seleção, eu fui da seleção, pronto. E depois veio o convite do Vila Franquense para ir treinar, naquela altura era os juvenis, porque naquela altura iniciava-se e organizavam-se campeonatos só a partir dos juvenis, a partir dos 15 anos. E então convidaram para ir treinar a Vila Franquense. Eu falei ao meu pai e à minha mãe, e o meu pai disse: não, claro, eu entendo, eu entendo que a atividade esportiva é fundamental e determinante para um jovem da tua idade, vai, mas atenção, no primeiro dia em que o rendimento no liceu baixa, sais do futebol. E eu encarei aquilo exatamente como uma responsabilidade, e ajudou-me ainda naquela idade ainda a ser mais responsável. Eu estava no Liceu Passos Manuel em Lisboa, ia todos os dias ou de manhã ou à tarde para o Liceu, voltava, ia treinar às 9 ou 9h30 da noite, chegava a casa perto da meia-noite, comia qualquer coisa, estava uma hora a estudar e no outro dia tinha que levantar às 6 da manhã para ir apanhar o comboio das 6h30, um quarto para as 7, para ir para Lisboa. E a minha vida foi exatamente, começou assim. Eu defendo muito que a atividade desportiva e este jogo é fundamental e é muito importante para nos transmitir aquilo que são valores que nos acompanham ao longo da vida. Não é? Lá está da responsabilidade, do espírito de equipa,
espírito de sacrifício, de que há sempre um bem maior do que às vezes o nosso bem pessoal. Ou seja, são esses valores que me têm acompanhado ao longo da vida e que têm-me ajudado a ser o homem que eu sou hoje, aos 60 e poucos anos. Por isso, depois as coisas aconteceram naturalmente. O jogo era encarado para mim só como uma atividade de lazer. Depois, aos 16 anos, e eu atribuo exatamente esse facto, eu só fui profissional de futebol, porque é preciso não esquecer que naquele tempo a diferença entre clubes que jogavam, tinham digamos, a formação e os outros clubes médios e grandes, era uma diferença muito grande. Só que eu depois tive a sorte que tive algum rendimento do ponto de vista individual e aos 16 anos já jogava na primeira equipa do Vila Franquense, ou seja, na terceira divisão. Naquela altura era primeira, segunda e terceira divisão. Ou seja, eu tinha 16 anos e jogava contra jogadores com 25, 26, 30, 31, 34, 35. Já nessa idade? Nessa idade, com 16. O que me deu, digamos aqui, algumas capacidades para poder encarar outro tipo de desafios. E depois aos 17, aos 18, sou convocado para a seleção de Júnior, sou internacional Júnior pelo Vila Franquense, o que era, naquela altura, muito difícil. E depois aos 19 vou para o Sacavenense, já a ganhar com um contrato de semi-profissional, a oferir, digamos, dinheiro, porque até aí, logicamente, eu não... Porque o jogo era o prazer que me dava, eu retirava do jogo o prazer e a paixão de desenvolver aquela atividade. Fui para Sacavém e depois em Sacavém as coisas correram muito bem do ponto de vista coletivo, onde o Sacavenense foi campeão nacional, subiu à segunda divisão. Houve um jogo da Taça de Portugal, Sacavenense Porto, nós perdemos 1-0, onde eu fiz uma enorme exibição e o treinador do Porto era o Sr. José Maria Pedroto, um treinador que me marcou muito e que me direcionou ao Famalicão. O que quer dizer, no ano a seguir, com 20 anos, fiz o meu primeiro contrato profissional na primeira divisão do Famalicão. E depois isto foi uma bola de neve. Uma bola de neve, não sei o quê. Eu para ir para Famalicão casei, aos 19 anos, casei, exatamente com eu e a mãe das minhas filhas, organizámos, criámos um plano, mais ou menos um plano, não é? Eu lembro que naquela altura eu fui ganhar 55 contos por mês, o que era naquela altura, era um salário fantástico, fantástico. Há 46 anos. Era acima da média. Era muito acima da média. Claro. E então, nós combinámos. Então, ela queria acabar o curso em História, eu queria ser cirurgião, e então combinámos, vamos 2 anos, e juntamos dinheiro, tá? E depois, passados esses 2 anos, voltamos para Lisboa e vamos acabar os cursos. E, ok, mas isto não há, é complicado, não é? Porque a vida, mas também a vida só tem graça assim, não é? Às vezes somos nós a surpreendê-la, às vezes é ela a surpreender-nos a nós próprios. No segundo ano, em Famalicão... Isso foi tudo no primeiro ano de Famalicão, sabe? Não, fui 1 ano, assinei por 2 anos, o primeiro ano na Primeira Liga, depois descemos de divisão, o segundo ano na Segunda Liga, e na Segunda Liga, em novembro, já havia 2 meses de ordenados em atraso e prémio jogo. E então, a equipa, éramos o plantel, 30 jogadores, reuniram-se e chegámos a acordo de que se não nos pagassem 1 mês e os prémios jogo, nós fazíamos greve, não treinávamos e não íamos jogar no domingo. Acordámos isso. Transmitimos, eu era um dos capitães, transmitimos isso ao presidente. O presidente do Famalicão, eu tenho que ouvir de viva voz esse tipo de posição por parte de todos os jogadores. E foi lá à cabine. E nós estávamos confiantes porque tínhamos acordado isso os 30, quer dizer que normalmente a decisão seria coletiva. E ele questionou quem são então os jogadores que, se não pagarmos,
Recuso. Porque ele tinha-nos dito não temos dinheiro e desenrasquem-se. E este desenrasquem-se para mim foi uma coisa. Não temos dinheiro, desenrasquem-se. E Foi um bocado a gota d'água na altura. foi porque a tratar assim profissionais, homens que tinham responsabilidades familiares, era algo que não era compreensível. E então, lá no balneário, eu disse: então quem são os senhores? Nós não vamos pagar, não temos dinheiro, quem são os senhores que vão fazer a coisa? E de 30 levantámos no chat, e eu, logicamente, eu sou um homem de valores, de convicções e de ideais e que de independência de pensamento e decisão. Eu levantei-me, eu e mais 6 colegas meus, o que quer dizer, fomos suspensos. Os outros, passado uma semana, receberam um mês de ordenado. E nós é que fomos os cordeiros e suspensos e rescisão de contrato por justa causa, que não. Depois acabámos por receber 10%, chegámos a acordo. Isto para dizer o quê? Que em novembro eu tinha acabado de nascer a minha primeira filha, no dia 13 de novembro. Em novembro eu estava desempregado. Naquela altura não havia transferência ao meio da época. Tinha que esperar Era no até... início ou era depois no final? E no final, tinha que esperar até ao fim. Quer dizer que voltámos para Lisboa. O que é que eu vou fazer? E agora? E então... Teve de recomeçar do zero? Não, sabes que foi talvez... Nessa altura eu já tinha 21 anos. Talvez um dos momentos mais importantes da minha vida. Porquê? Porque me transmitiu-me que a responsabilidade está só em nós. A responsabilidade está só em nós. E temos de ser nós, não sabemos o que é, em função daquilo que acreditamos, em função da nossa educação, da nossa formação, transformar às vezes momentos que são negativos e transformá-los e tentá-los direcionar para o caminho certo. Para momentos positivos? Para momentos positivos, não é? Pois, e foi porque aí, e quando eu tomei uma decisão, porque atenção, eu tinha 21 anos, tinha uma filha com 1 mês, tinha a minha mulher e tinha responsabilidades familiares, o que quer dizer que eu tinha que resolver a situação. Eu tinha um pequeno afurro, mas esse pequeno afurro, quer dizer, isso vai. E então eu tenho que trabalhar, pá. O que é que eu vou fazer agora? Um amigo do tio, de um tio meu, tinha um armazém de frutas no Beato, em Lisboa. Importação e exportação de frutas. E precisava de um fiel de armazém. Né? E quanto é que pagava? 8 contos por mês. Quer dizer, eu ganhava 55 e 8 contos por mês. Com os descontos, não é? Eu recebia 7 contos ao fim do mês. Pois eu tenho que ir. Tenho que ir. E então, eu já nessa altura, foi muito divertido, porque nessa altura já aparecia nos cromos da primeira divisão e aquela coisa, já aparecia nos jornais a marcar golos e coisas e tal, e passei